Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a situação do Joe Biden na reunião da cúpula da OTAN do dia 11 e a repercussão toda agora da manhã desse dia 12 de julho, porque os holofotes estavam direcionados para o presidente Biden, sem sombra de dúvida, primeiro pelo seu discurso e depois pela sua conferência de imprensa. Dá para considerar também que era uma prova simbólica, como se fosse, o Biden mostrando que ele tem capacidade de concorrer à reeleição. Quem diria? Um presidente dos Estados Unidos nessa situação, sendo questionado pelo próprio partido. Só que quem esperava um Biden diferente, pro bem ou pro mal, se decepcionou. A máxima do Biden na OTAN, na minha visão, foi a do tá bom, mas ainda tá ruim. Sobre isso que eu quero falar a partir de agora. Foram 19 perguntas, 8 minutos do Biden no teleprompter e depois ele também respondendo aos jornalistas. Questões sobre política externa em segundo plano. O foco de interesse era o seguinte: o Biden vai continuar na disputa? E aqui ele reforça sua candidatura no primeiro momento, mas deixa uma porta aberta para quem sabe um outro rumo dentro do Partido Democrata. Vamos começar pelas gafes, gente. Porque assim, o Biden ele falou por 1 hora. Ele conseguiu e, na minha opinião, mostrou mais energia e mais disposição do que no debate. Só que a repercussão são as gafes, porque aí ele confunde o Zelensky com o Putin. Então, é um erro que na hora ele viu que estava errado e tentou contornar, e depois ele fala na conferência, que falam tanto do Putin que ele acabou se confundindo. Depois ele confunde a vice-presidente Kamala Harris, troca o nome dela pelo nome do Donald Trump. Aí, claro, que o Partido Republicano hoje só olha para tudo que está acontecendo e vai lá com o Trump na Truth Social, na sua rede, fazer esse tipo de repercussão. O Partido Republicano não precisa fazer nada. Quem está gerando caos é o próprio Partido Democrata. O Biden não é um presidente que gosta de se comunicar com a imprensa via conferências. Ele direciona todo o seu departamento de comunicação, a porta-voz da Casa Branca, para fazer essas conferências. O Trump era muito criticado porque ele não mantinha uma rotina inicialmente de conferências igual a do Obama, e o Biden ele simplesmente acabou com as conferências do presidente. Desde a era Reagan, o Biden é o presidente que menos fala nessas conferências desse tipo. Então a consideração inicial que eu gostaria de dar dessa conferência é que o Biden, apesar das gafes na OTAN e depois no começo, trocando Harris e Trump, o Biden demonstrou mais energia e conseguiu articular pensamentos que ele não tinha feito no debate. Então eu acredito que foi importante ele aparecer, responder questões de política externa que ficaram em segundo plano, como eu disse, falar sobre a guerra na Ucrânia, falar sobre a situação global. Ele fala muito sobre as qualidades da sua vice, Kamala Harris, e é claro que essa seria a grande prova para o Joe Biden. Quem queria o Biden fora da disputa talvez tenha se decepcionado porque a repercussão ficou nas gafes, e o presidente teve uma articulação maior. Quem queria o Biden continuando na disputa, eu acho que ficou decepcionado porque ainda assim não é uma conferência que vai fazer alguém mudar de ideia dentro do Partido Democrata. Eu vejo que nessa conferência existiu uma grande mudança no discurso do Biden por tudo que nós estávamos acompanhando também aqui nesse canal nas últimas semanas. Inicialmente o Biden fala assim: só o Senhor Todo-Poderoso me tira da disputa. Depois, na sua carta enviada nessa segunda-feira, o Biden fala assim: olha, eu sei que existem desconfianças, mas eu peço para vocês que me apoiem, eu sou presidente, tenho capacidade de derrotar o Donald Trump e eu peço respeito ao processo democrático. Os delegados estão comprometidos porque eu venci as primárias. Agora, pela primeira vez, depois inclusive de sugerir que a retirada da sua candidatura na convenção, numa votação, poderia ser inclusive algo antidemocrático, o Biden ele abre a possibilidade de sair da disputa quando ele é questionado o seguinte: se for apresentado por senhor números que indicam que a Kamala Harris tem mais chances de vencer o Trump, você sairia da disputa? E aí o que o Biden fala durante essa 1 hora? Que ele é o presidente, que ele é a pessoa mais qualificada, que ele já ganhou do Trump e que ele sairia da disputa. Ele não pensa em fazer isso, mas sairia caso apresentassem para ele dados concretos e pesquisas concretas. Só que do mesmo modo, nas últimas semanas o Biden questiona as pesquisas. O Biden diz assim: olha, vocês falavam que tinha uma onda vermelha em 2022 e ela não se confirmou. E agora estão fazendo toda uma tempestade no copo d'água por conta
de pesquisas que indicariam que o Trump estaria à frente. Eu vejo que o Biden se fechou nessa bolha em que ele acredita que a repercussão do debate ficou só pro dia do debate, do dia posterior ao debate, e ninguém mais fala sobre isso. A impressão que fica ela é muito grande. Por quem assistiu na TV, quem pegou o conteúdo, e assim, no período que nós estamos vivendo, não tem mais essa questão de que a TV não está mais dando visibilidade para o debate, não. A rede social comenta isso. Os cortes do debate ainda estão em alta porque foi uma performance muito ruim do Biden. Então eu diria que foi uma conferência boa para o Biden bancar o seu ponto de vista, mas não boa o suficiente para trocar a ideia de quem que é o Biden fora da disputa dentro do partido. E aí que eu queria trazer duas repercussões desse dia 12 de julho, e a primeira repercussão é do jornal The New York Times, dizendo que o Super PAC Future Forward, que é um dos maiores Super PACs, que incluem vários doadores do Partido Democrata, vai congelar 90 milhões de dólares de doação enquanto Biden continuar como candidato à presidência. Ontem o Biden dizia assim, olha, quem quiser trocar o candidato não sabe que tem a questão das doações, começar do zero é difícil, 90 milhões a menos na conta, segundo informações do The New York Times, naquela pressão para o Biden retirar a candidatura. Outra repercussão, congressistas democratas de New Hampshire, Virgínia, Minnesota, Novo México estão preocupados de que o Biden desmobilize o eleitorado nesses estados, estados que não eram colocados a princípio, né, com grandes disputas entre republicanos e democratas e que agora podem se tornar estados disputados porque o Biden não gera mobilização. Então você vê que a pressão ela é enorme, enorme, nunca ocorreu algo parecido no que diz respeito a tentar tirar o presidente. O mais perto que eu consigo imaginar, e que eu já falei, que vai ter um vídeo especial aqui no canal, é de 1980, quando o presidente Carter é desafiado dentro do partido pelo Ted Kennedy, mas nada a ver quanto à idade, era muito mais quanto ao fracasso do Carter na política externa e com as crises da política doméstica também, quanto à inflação, combustíveis, etc. O Biden ele agora é visto como um presidente que ele dificilmente conseguiria se manter por mais 4 anos. A conferência eu acho que passa um pouquinho de confiança para quem apoia o Biden continuar apoiando, e por outro lado, para quem quer a retirada do Biden, o que vai falar? Ah, mas o Biden trocou o nome do Zelensky pelo nome do Putin. O Biden chamou o Trump de vice-presidente, que era para falar Kamala Harris. Então veja, tem pontos aqui para elogiar o Biden, tem pontos para criticar, e a pressão é tamanha que Barack Obama e Nancy Pelosi, de acordo com vários veículos, eu já tinha mencionado ontem a MSNBC no Morning Joe, falando que o Obama está articulando nos bastidores a retirada da candidatura. Agora, hoje, né, no The New York Times e Washington Post, o Obama demonstra grande preocupação com uma possível derrota democrata, no caso do Biden ser realmente o candidato à presidência. Gavin Newsom, em entrevista para a ABC, governador da Califórnia, diz que várias pessoas do Partido Democrata estão pedindo para ele se candidatar à presidência, que ele seria o nome perfeito do partido e que ele só deleta as mensagens, porque ele é coordenador de campanha do Biden e ele quer apoiar o Biden até o fim. Eu creio que o problema do Partido Democrata precisa ser resolvido em menos de 2 semanas. Não tem espaço para chegar até o final de julho com essa indefinição ainda. É pressão política, é pressão dos doadores, é a família do Biden tentando defender o seu legado, e o Biden falar não é por manter o legado, não é por vaidade, é porque eu sei que eu faço o melhor trabalho, eu sei que eu sou presidente, derrotei o Trump e quero derrotar de novo. Então são versões diferentes num debate que marca definitivamente a trajetória política do Biden e entra para a história dos Estados Unidos também, para mostrar a importância, né, de como um debate desastroso faz com que um candidato à presidência à reeleição, que venceu nas primárias, seja contestado a ponto de perder na convenção. Porque o Biden fala, na convenção, agora as pessoas vão ter direito a escolher o presidente. Gente, se isso se confirmar, se o Biden for para a convenção como candidato, eu não tenho palavras para medir o caos que vai acontecer naquela convenção. Porque aí delegados comprometidos com Biden vão romper com o Biden e vão forçar um outro candidato. Quem seria? Kamala Harris? Newsom? Que crise do Partido Democrata. Por isso que os republicanos, o Biden falou, onde é que está o Trump?
O Trump não precisa fazer nada, ele tá vendo, né, o Partido Democrata criar uma crise interna porque o presidente é questionado pelo partido, pelo Obama, pela Nancy Pelosi, pelos governadores e com essa questão da desmobilização que pode afetar em vários estados também. Tá bom, pessoal? Encontro vocês no próximo vídeo.